da cidade pequenininha? É uma experiência nova, né? Não vou dizer que é uma experiência ruim, mas é uma experiência nova. A única coisa que é um pouco complicada, um pouco assim, é a situação da qual me trouxe para cá, né? É uma coisa um pouco triste, vamos dizer assim dizer. Né? Mas estou me adaptando perfeitamente bem. Eu sou aquele que vai tentar pelo menos harmonizar as coisas, né? Para que as coisas tenham um final mais ameno, vamos assim dizer, né? Mais tranquilo, mais suave, mais feliz para todo mundo. Talvez seja essa a minha função, não sei. Então, é um laço de união Isso, e isso. harmonia. Acho que é bem esse papel aí. E está pesado esse papel? Olha, não é um papel fácil de se fazer, né? Ninguém sai da sua cidade, de repente, e vai morar numa outra cidade sem ter parente nenhum, sem ter ninguém, né? E assumir uma situação da forma como eu assumi, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa que você precisa ter uma estrutura bastante, vamos dizer que, bastante consciente, né? Eu tenho muitas lembranças com a minha irmã, né? Na realidade, é ela que me criou desde quando eu nasci, porque a minha mãe faleceu, né? De parto, né? Eu nasci e ela, antes de falecer, antes de partir, disse que eu só poderia ficar se fosse com a Lucinda, né? E de lá para cá eu cresci praticamente com a Lucinda, até quando eu casei, me separei, e aí depois ela veio para cá e eu acabei ficando em São Paulo, né? Então tem muitas lembranças, né? Acho que assim, a lembrança que mais marca, que é mais marcante para mim foi as festas que a gente fazia em casa. Os bailes que eu fazia, as festas que a gente fazia, ela fazendo bolo, né? Como ela gosta de mexer com cozinha, essas coisas, ela fazendo bolo e a gente ouvindo música, a gente dançando. Essa é uma lembrança bem marcante que ficou vamos dizer, dos anos 80, né? Uma época que eu mexia muito com música, ela trabalhava na cozinha fazendo essas coisas, e a gente acabou se entrosando nessa coisa de música e cozinha, né? E ela começou a fazer comida para fora, bolo para as festas, essas coisas, e eu fazia os bailes, vamos assim dizer, né? E em casa concentrava todo mundo, como é aqui em Américo, como ela sempre foi, né? Concentrava todo mundo, concentrava em casa, né? Na época era no Butantã, no Rio Pequeno, né? E todo mundo vivenciava, né? Aquele ambiente na minha casa, né? Em relação a música, em relação até mesmo como que eu posso dizer, ao carinho, ao respeito que todo mundo tem pela minha irmã, aquele carinho que ela conquista em todo mundo, que é uma coisa dela, né? Que não tem como explicar aquilo, porque é uma coisa bem íntima dela, né? Aonde ela chega, onde ela sempre chegou, ela sempre fez muita amizade e as pessoas sempre gostavam muito dela e formava essa coisa, né? Eu sempre digo que é o seguinte, a minha irmã, as pessoas mal conhecem a minha irmã e já se torna íntima da minha irmã, né? E já começa a contar para ela coisas que ela não conta para irmão, que não conta para mãe, que não conta, né? E para minha irmã ela tinha essa coisa de cativar as pessoas, né? É uma coisa que é dela, né? É especial dela. Não tem nem o que falar, né? Como eram os bailes? Era de samba rock? Já era de Sim. hip hop? Sim, os bailes eram bailes breaks, né? Que chamava na época, né? Era baile nostalgia de baile break, tocava muito samba rock, tocava muito soul, tocava muito pop, né? Funk, né? Mas não esse funk que se toca hoje, que isso daí não tem nada a ver com funk, na minha opinião, né? Mas eram esses bailes dos anos 80 que tinha, né? Que era uma coisa era muito marcante na época, né? Porque todo mundo trabalhava a semana inteira, chegava no final de semana e ia para os bailes, que era o que todo mundo se divertia, era nos bailes, né? Então tinha baile, em São Paulo tinha baile para todos os quatro cantos, e fora os bailes que tinha nas casas, né? Então era uma coisa que era contagiante, vamos assim dizer, né? Mas tinha em casa e no salão? Tinha os bailes de salão, né? Das equipes de som que eram mais famosas, tipo Papagaios, vamos assim dizer, né? E tinha os bailes de casa, né? Que também não era muito diferença, que era mesmo, no mesmo ritmo, as mesmas músicas, e que também fervia, né? Quem não podia ir para o salão, que não dava para ir para o salão, porque não dava, ou aquele final de semana não estava propício, ia para os bailes das casas, né? E era muito gostoso isso daí, era uma época muito
uma época privilegiada que a gente teve, né? Mas era tipo o que acontecia lá em Nova York, do começo do rap, que os caras faziam lá no Harlem, lá no Bronx, que tinha aquelas festas assim? Olha, Ou era uma pegada do Brasil? Eu não conheço muito bem as histórias de Nova York, mas é bem antes dessa época do rap, né? Porque o rap ele veio em 1970 e 87, 86, por aí, né? E a gente veio de uma época bem antes, 1970, 71, 72, né? Eu era novinho ainda, mas já gostava de música, né? Eu me lembro quando eu recebi meu primeiro disco, que eu comprava vinil, né? Eu tinha coisa de 5, 6 anos, né? E isso aí eu estava com o quê? Com 9 anos de idade. Era uma coisa mais, era mais dançante mesmo, vamos dizer que uma gafieira, vamos dizer assim, né? Era uma coisa mais dançante, não tinha essa coisa de palavreado, né? Na música, que nem tem o rap, né? Então era o baile mesmo. Era baile mesmo, era baile mesmo. Era o que tocava? Tocava música lenta, tocava soul, tocava funk, né? Tocava floreado, que é uma música que você dança mais no ritmo de mais ou menos de valsa, né? Era muito bom, a coisa era fantástica. Era uma época que não tem assim, só quem viveu que sabe, e realmente sabe como era, né? Para você ter uma ideia, tinha uns bailes no Clube Homes, que a minha irmã até comentava, acho que comentou algumas vezes, que era um baile onde as pessoas iam totalmente social. Totalmente social. Lá você não entrava de tênis, você só entrava de roupa social e muito bem vestido, né? Se você não fosse bem vestido, você não entraria nos bailes, né? Então era uma coisa... Mas do Clube Homes ela ia pro baile, mas ela também... Ou era que você tocava e ela fazia Não, comida? no Clube Homes quem fazia o baile já eram umas equipes mais famosas, né? Que nem a Chic Show, que nem a Musicália, né? Que nem o Os Carlos, né? Eles que faziam esses bailes que eles eram uma equipe mais famosa que tinha estrutura para a época, né? Na época, para você ter uma estrutura para fazer um baile no Clube Homes, você tinha que então, ter... aí vocês iam passear lá. A gente ia pro baile, né? Eles faziam o baile e a gente ia pro baile. É como se fosse, vamos supor assim, um cinema, vai passando um tal filme. E aí está em cartaz. Você vai, compra o ingresso e participa e vai assistir o cinema. Só que lá a gente pagava ingresso e ia para dançar, né? E aí o que vocês faziam era em outros lugares? O que a gente fazia geralmente era no bairro, ali na comunidade, né? Como dizem hoje, na comunidade. E em casa. Tinha os salões da periferia, mas eram pequenos, era menor, e aí você tinha condições de tocar, porque você tocava aí com 3, 4, 5 caixas acústicas, dava para você tocar de boa, né? Não tinha problema nenhum. Agora, num baile, numa musical, você tinha que ter um aparelho, no Clube Home, você tinha que ter um aparelho super sofisticado, tinha que ter um aparelho profissional realmente, né? Não dava para ser uma coisa que desse problema. Vamos supor que você estava fazendo baile e dava um problema, não dava para ser assim. E ainda existem esses bailes? Olha, posso te dizer que existe alguns lugares que ainda fazem lá em São Paulo, que nem o Clube, a Casa de Portugal, o Clube Homes mesmo de vez em quando ainda tem, mas é muito difícil. Eles fazem agora umas 2 vezes, 3 vezes por ano, 4 vezes no ano. E quando fazem, não é mais a mesma, não é mais a mesma coisa, não tem aquele calor que nem tinha, né, nos anos 80, nos anos 70, né? É bem diferente. Bom, então vamos lá. A Lucinda era desse universo. Era desse universo. De festa, de baile de São Paulo, de correria da cidade. Com certeza, com certeza. E como é que ela resolveu vir para o lugar onde tem nada disso? Então, é que nem você mesmo contou no primeiro vídeo lá que vocês fizeram, né? Ela sempre trabalhou de empregada doméstica, de cozinheira, e nessa daí ela foi trabalhar com a sua avó, né? E houve toda aquela história que você já conta, né? Que foi convidada para ela vir para cá, para passar 2 meses e tal, então acabou ficando, né, 35 anos, eu acho, se não me engano, né? E, sei lá, acho que chegou uma época que ela precisava de um espaço, de um local dela, de um ambiente dela, né? Vamos supor, viver a vida dela, né? Porque até então ela vivia a minha vida, né? Porque ela tinha que me criar, eu era pequeno, cresci com ela, né? Então era uma vida meio que, ela levava uma vida meio que
vamos dizer assim, que sob uma responsabilidade em ter que me criar e me deixar formado para a vida. Acho que era bem isso daí, né? Aí ela te deixou crescer. Não, ela cresceu. Maravilhosamente, né? Isso é uma coisa que eu vou dizer a vida toda, né? Ela fez da minha pessoa um homem, né? Eu acho que não tem palavras a forma como ela me criou, né? Ela realmente fez de mim uma pessoa especial, né? Fez de mim uma pessoa que talvez ela nem imaginasse que eu fosse ser, né? Porque eu cresci muito, né? Principalmente depois que eu me separei, eu cresci muito, que ela veio para cá, que eu fiquei em São Paulo. Eu passei por muitas coisas, mas eu cresci muito, vamos dizer assim, né? E me tornei uma pessoa que, de repente, nem ela pensava que eu ia me tornar, né? E quando você era moço e vinha para América, como eram as coisas? Antes dela ter a oficina e a casa dela? Você veio algumas vezes para cá? Ah, sim. Quando ela veio para cá, é que você ainda é pequena, não lembra, né? Eu também vim para cá, né? Só que eu acabei ficando 2 meses só. Na época, né? O seu avô, o Dr. Cássio, me propôs a morar na fazenda e a trabalhar na fazenda, né? E eu estava para casar na época. E aí eu vim quando a minha irmã veio, a gente veio junto, eu acabei ficando, trabalhando acho que mais ou menos de 2 a 5 meses, mais ou menos. Mas aí eu ia e no final do mês eu voltava, né? Para ficar com a minha noiva e tal. Mas aí ela não aceitou vir morar para cá, né? E morar na fazenda. E aí eu acabei ficando em São Paulo, né? A minha irmã tinha uma época que ela lia um livro tipo esse do Sidney Sheldon, né? Que acho que fosse o primeiro livro que ela começou a ler. Que ela lia em uma semana isso daí. Uma semana ela lia às vezes até 2 livros desses daí. Ela lia muito, lia muito. É uma coisa que ficou muito marcante isso daí. A gente tem que fazer as coisas para fazer as pessoas felizes, né? Você está entendendo? As pessoas sendo felizes, automaticamente você é feliz, automaticamente você está no caminho correto.